pessoal, bom dia. Eu parei um pouquinho aqui na minha caminhada para poder dar uma orientação para vocês, uma luz, para esclarecer um ponto aí que está acontecendo com bastante recorrência, bastante frequência lá no meu privado e que diz respeito mais à ansiedade das pessoas que são nomeadas pela primeira, segunda vez, estão ali nas primeiras nomeações, né? Não há erro algum nisso, há só uma forma de procurar entender o processo após o momento que você é nomeado, tá bom? Então, o que eu vou passar aqui para vocês é a forma como você deve se nortear dentro do processo. O que está acontecendo? As pessoas que são nomeadas me procuram no meu privado e até com print da tela do computador sobre o andamento processual. O que é o andamento processual? É assim, a pessoa já foi lá, já fez a petição de aceite, a nomeação, aí já mandou uma estimativa de honorários, e aí o advogado de uma das partes impugna, mas no momento que impugna, você tem que entender o seguinte: o advogado não está falando com você, ele está falando sobre algo que você movimentou na condição de perito ou perita dentro do processo. Ele está se manifestando para o juiz se concorda ou não concorda com aquilo. Ele está falando sobre uma ação sua dentro do processo. Ele não está falando com você. E as pessoas me procuram sempre com a mesma indagação. Professor, deixa eu te colocar aqui, olha, tá aí o print. Aí a pessoa põe lá o print e fala assim: professor, então, eu fiz a petição de aceite, aí eu fiz a petição aqui de honorários, e olha o que o advogado está falando, porque ele está se... ele falou isso, ele falou aquilo, ele falou isso, mais isso, mais isso. Normal essas dúvidas. O que não é normal, o que você não pode jamais se perder, é naquilo que diz respeito à sua atitude dentro de um processo enquanto perito. O que o advogado está fazendo, ele está fazendo a parte dele, está falando para o juiz assim: não concordo com isso, olha, eu achei bacana e concordo com isso, a respeito do que o perito fez como ação aqui dentro do processo. Qual é a tua posição? Aguardar que o mediador de todo esse processo, que é o juiz, o julgador, ele fala assim: senhor perito, se manifeste, quero a sua manifestação. Ele está te intimando a falar. Aí você vai tomar ciência disso, aí você vai pegar e vai olhar ponto por ponto do que foi dito pelo advogado e de uma forma fundamentada você vai responder ponto por ponto disso aí. É assim que se procede, tá bom? O juiz pode também, num momento que ele pegar aquilo, ele já entender que o advogado está pleiteando, está requerendo, está aduzindo coisas que não cabem, nem chegar a uma intimação ao perito. Então, esse deslinde processual, ele tem que acontecer com você na condição de esperar, na condição de estar ali só acompanhando o processo e falar: bom, se o juiz me intimar, eu faço alguma coisa, se o juiz não me intimar, eu não faço nada. Então, por favor, entenda de uma vez por todas, não é uma discussão processual, não é uma discussão de perito com advogados, não é um embate do perito com o juiz, que até isso eu já fui questionado aqui dentro, ou consultado aqui dentro do meu privado. Olha o que o juiz falou: o senhor acha, professor, que cabe eu falar isso, porque... E foi uma questão de inversão de ônus da prova, ou seja, porque o juiz não entendeu que tinha que fazer uma inversão do ônus da prova de uma hipossuficiência financeira de uma das partes. Então ele mandou pagar pela Defensoria Pública, os honorários do perito. Aí o perito, me consultando aqui se ele deveria mostrar para o juiz a lei. Gente, juiz é o julgador, ele passou no processo seletivo
num processo de concurso mais difícil que tem no país a respeito da lei. No momento que um perito que nem para o direito ele foi convocado para ser auxiliar da justiça, vai questionar o ofício do direito do magistrado. Tá errado, né? Então é entender a sua posição enquanto perito, gente. Perito é um auxiliar técnico, não do ofício do direito, técnico do juiz, que só se manifesta mediante a intimação do juiz e não um ímpeto de responder aquilo que leu, um ímpeto de responder naquilo que não foi atendido. Se você fizer isso, você vira uma turbação processual, que é chamado. Vira uma turbação dentro do processo. E aí, sim, o juiz vai entender que você não é um perito preparado e com um grau de entendimento, de imparcialidade, de entendimento emocional para resolver questões que precisa equilíbrio emocional e precisa equilíbrio principalmente da razão, né? A razão e a emoção. Onde eu coloco razão aqui, tá bom? Então é isso. A segunda parte, aproveitando já que o vídeo ficou grande, vamos em frente, né? Vira uma aula. A segunda parte é quando você está ali contratado como um assistente técnico. É recorrente as pessoas me perguntarem sobre: professor, eu vou ter que fazer o parecer técnico ou eu vou fazer aqui só uma analisinha para ele? Não existe analisezinha. Se você quer fazer pré-análises para cobrar aí 200, 300, não sei quantos reais, R$1.000, sei lá, vai falar assim, ó, vou dar uma avaliada. Você vai ter que fazer uma análise grafoscópica. Isso já seria um trabalho do parecer técnico. Para você chegar para ele e falar assim, ó, o seu cliente tem grandes possibilidades pela preponderância dos resultados que eu tive aqui na minha análise prévia de não vencer nesse processo. Aí você está dando o que para ele? A conclusão de um parecer técnico, que era tudo que ele queria para pagar mais barato, não pagar R$2.800, R$3.000 para você. Então, é opção, não estou falando que não deve fazer, mas vamos entender e separar. Então, primeiro de tudo, quanto eu cobro por um parecer técnico? A mesma coisa que eu cobro para uma justiça paga quando sou nomeado por um juiz. Quanto que eu cobro por quesitação estratégica? Já foi falado. 160, 150 reais por cada quesito. Eu, particularmente, só faço o mínimo de 7 e o máximo de 11. Que eu entendo que dentro desse range de números, eu consigo fechar bem a questão de quesitos estratégicos. Como que eu faço quesito estratégico? Eu faço exatamente isso. Vou lá, faço uma análise grafoscópica para entender quais são as divergências e convergências entre peça questionada e peça padrão, né? E aí eu então emito esses quesitos baseado nos resultados de divergência e convergência. Vou questionando o perito do juízo se isso é possível, se aquilo não é tão evidente, se não fica muito característico essa divergência, essa convergência. Por favor, nos contextualize sobre tal assunto. É isso que eu vou fazendo nos quesitos, tá bom? Então, valor de cobrar um parecer técnico é um, valor de cobrar quesitação estratégica é outra, tá bom? E valor de parecer técnico, você tem que, antes de tudo, procurar entender desse advogado que está te contratando, quais os documentos que você vai ter em mãos. Você vai ter que fazer diligência, você vai ter que acompanhar o perito do juízo na coleta de padrões. A que distância fica isso? Em que lugar fica isso? Por quê? Porque você tem que salvar o teu valor de parecer técnico, porque senão, se você não consultar isso, de repente você tem que viajar 150, 180 quilômetros para acompanhar um perito do juízo, em diligências, em cartórios e tudo isso, você está gastando o seu dinheiro, porque você não conversou antes e não colocou isso na proposta à parte. Diligências à parte, visitas, valores de impressões,
que eu tiver que fazer dentro de cartórios, de tudo, é tudo à parte. Meu honorário é livre. Então tem que ser isso aí. E isso também é recorrente nas redes sociais. Professor, como que eu cobro agora aqui os quesitos? Ó, e agora? Tá pedindo para fazer um enfrentamento do laudo pericial. Gente, enfrentamento do laudo pericial. Vamos lá. O laudo pericial do juiz. O advogado está te contratando para fazer um enfrentamento. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer as suas análises para ver se as suas análises são convergentes ou divergentes com a daquela do perito do juízo, para poder, então, fazer o enfrentamento. Se você tem que fazer análises grafoscópicas, qual é o valor? O valor de um parecer técnico. Ok? Agora, é livre para cobrar o que quer? É livre para cobrar o que quer. Só entenda esses processos para não ficar com essas dúvidas, esse emaranhado de dúvidas, né? Vamos destrinchar as coisas e entender como que nós funcionamos, tá bom? Dentro do processo. Isso era o que eu gostaria de passar para vocês aqui hoje. Um bom dia para todos.